Bom, vamos lá? Módulo de folha de pagamento, módulo tão esperado, e a gente tem muita coisa para fazer aqui. Bom, quero te convidar aí a estar bastante atento em tudo que a gente vai conduzir daqui para frente. Aliás, esse compromisso se assumiu lá atrás na primeira aula comigo. Então, aqui é força total. Vamos lá, vamos falar sobre folha de pagamento. Trazer aqui conceito de folha de pagamento para vocês, que na verdade é um conceito amplo, né? A folha de pagamento ela tem um conceito amplo porque ela tem vários subprocessos que estão dentro das atividades da folha de pagamento como um todo. Assim como o departamento pessoal, né? A gente olha para o departamento pessoal, dentro tem atividades que são segmentadas e dentro da folha é a mesma coisa. Então, olhando de forma macro, folha de pagamento ela é uma atividade contábil administrativa, né, que registra aí todos os valores e informações de salários, de encargos sociais, dos benefícios, dos descontos, tudo aquilo que gira em torno da mão de obra de uma empresa. Então, todos os, as, tudo que é mão de obra que está envolvido na empresa, ela passa diretamente pela folha de pagamento. Então, aqui é onde faz toda a gestão dos pagamentos, toda a gestão dos descontos e toda a gestão dos tributos, encargos que são devidos, decorrentes da atividade. Então, o controle, né, das pessoas que estão operacionalmente ligadas direto ou indiretamente à empresa é controlado por aqui, pela folha de pagamento. E é um instrumento que também dá subsídio, né, para uma análise financeira, uma análise contábil de tudo aquilo que tramita dentro das atividades da folha. Então, a gente normalmente faz folha de pagamento através de um software que é específico, construído para que essa gestão seja menos manualizada possível e para que as saídas, né, advinda de cada processo, as saídas que eu digo, tudo que é entrega que a gente tem que fazer, que sai da folha de pagamento, seja um pagamento a fazer, um relatório a entregar, um recibo a fornecer, uma declaração de uma obrigação acessória, todas essas saídas saem de um software que é construído justamente para fazer a gestão disso. Quando não existe um software com essa aderência total, muitos processos são realizados paralelamente, direto, com o que a atividade exige, né? Então, vou dar um exemplo. Então, se você tem um software de folha de pagamento que não emite um relatório que é um contrato de trabalho, ou seja, o contrato de trabalho não sai pelo sistema, a pessoa tem que ir para o Word e editar o documento no Word e, depois que botar lá toda a documentação, todos os dados do contratado, imprimir e fazer as assinaturas. De um modo geral, os softwares permitem que esses contratos sejam desenvolvidos dentro do software e aí você faz a impressão diretamente por lá, já com os dados todos do cadastro da admissão que foi feita. Então, esse é um exemplo, e isso pode se aplicar em qualquer outra rotina que a folha de pagamento entrega. Então, o sistema pode ter uma abrangência maior e ele pode ter uma abrangência mais restrita que demanda uma atividade complementar lá em um módulo ou em uma solução paralela para cumprir o restante das obrigações. Bom, olhando para as verbas ou os eventos que a gente chama, né? Então a gente está falando, folha de pagamento, nós vamos pagar uma gratificação. Qual é a verba que a gente paga? Qual que é o evento que a gente paga? Esse é o termo utilizado, né? Então a gente fala, nós vamos pagar numa gratificação, nós vamos pagar num bônus, nós vamos pagar num prêmio. Então, qual que é a verba que a gente vai usar? Então, verbas são todas as, as descrições de cada tipo de provento ou desconto que é aplicado numa folha de pagamento. Então, uns chamam de verba, outros chamam de evento, tá? Então, as mais comuns que eu trouxe, coloquei aí, para que você, à medida que você for se ambientando com
a, o processo de cálculo, uma análise de uma folha de pagamento, de um contra-cheque, você vai ver que essas são as verbas que mais vão aparecer lá no dia a dia. Então, o primeiro é o salário base, que esse é o principal, né? É o que traz o salário nominal do empregado. As horas extras, que são as horas excedentes à jornada normal do empregado, que a gente falou no módulo anterior. Aliás, não esqueça de pegar lá o material que eu deixei bem completo, com todas as informações referentes às atividades de controle de frequência. O adicional noturno, que é um adicional que é pago aos empregados que trabalham dentro da jornada de 22 às 5 da manhã. O salário família, né, que é pago a, aos colaboradores que têm uma faixa salarial até um determinado valor e que possuem filhos classificados dentro de determinada condição que dá o direito de receber o benefício. O salário maternidade, que é o valor que é pago como salário para as mães que se afastam, lembra? Afastamento por licença maternidade. Então, tem uma rúbrica, tem uma verba, um evento que fala justamente sobre. Ele substitui o salário base e coloca salário maternidade, porque ele tem uma incidência diferente para fins de dedução da guia do INSS. Então, ele não é pago como salário normal. Embora seja o salário, ele paga numa outra verba, justamente para diferenciar na hora do sistema fazer a composição de dedução do valor da guia. Então, ele é pago como salário maternidade, que tem incidências específicas. Comissões, bonificações, gratificações, são eventos que são pagos recorrentes de atividades que possuem remunerações variadas por desempenho, vendedores, gente que trabalha por resultado. Então, normalmente, ele ganha determinadas verbas que são oriundas de ter alcançado um determinado objetivo, então a empresa paga ali como uma verba específica. Os descontos legais, que são os descontos que automaticamente, quando você lança um salário, ele automaticamente vai calcular esses outros descontos, que são imposto de renda, o INSS. Então, esses dois impostos são contribuições obrigatórias. Dentro de cada base tem lá um percentual de desconto. Alguns estão isentos para fins de IR, dependendo do valor que for o valor do salário, vai estar isento, mas estes dois descontos são legais e são automáticos ao calcular uma folha de pagamento. Então, a gente tem descontos de adiantamento e empréstimo, a gente tem os adiantamentos que são quinzenais, isso normalmente quando as empresas fornecem ou quando é por força de convenção coletiva, o adiantamento quinzenal, eu vou falar um pouco mais à frente dele, e os empréstimos, que as empresas que fazem convênios com instituições financeiras que facilitam o empréstimo para o empregado, com uma taxa mais atraente do que as taxas dos bancos. Então, esses eventos também aparecem como descontos no contra-cheque, na folha de pagamento do empregado, à medida que o empregado adquira algum empréstimo, né? Quando é o caso. E aí ele coloca lá as parcelas e mensalmente o sistema vai fazendo os descontos das parcelas até concluir o número de parcelas que ele contratou. Os descontos também de plano de saúde odontológico, quando a empresa fornece esse benefício. O fundo de garantia, né, que é o FGTS, que é o valor que é depositado, o valor de um percentual de 8% sobre as verbas que possuem incidência para a FGTS mensalmente, recolhidas pela empresa em favor do empregado numa conta na Caixa Econômica. O INSS patronal, que é a parte do INSS que é um percentual que a empresa paga de acordo com o regime tributário dela na guia do INSS, além do desconto que acontece do empregado, tem uma participação que é da empresa. Então, essas duas pontas se unem e elas vão no E-Social para o pagamento da guia de INSS. Contribuição sindical, que é algo que vem sendo assim, depois da reforma trabalhista, passou a não ser mais obrigatório, então os empregados fazem uma carta de oposição, ou quem quer uma assistência do sindicato permite que seja descontado um dia do seu salário no mês de março de cada ano, e depois a empresa dá esse dinheiro que descontou do empregado, paga para o sindicato através de uma guia no mês de abril, dia 30 de abril. Então, esses eventos são os eventos que normalmente aparecem, além, lógico, né, tem
o desconto de vale transporte, o desconto de vale refeição, que também acontece à medida que vai tendo, né, o fornecimento pelas empresas. Bom, tem alguns macroprocessos da folha que são o que a gente chama de marcos, tá? É um marco ali que acontece em determinado momento do mês, que vai acontecendo essas atividades, e elas têm normalmente, elas atendem um cronograma para que a empresa tenha um planejamento eficiente nas atividades de folha de pagamento, porque senão as pessoas, os departamentos querem contratar e demitir a qualquer momento. Não, tem que ter um cronograma, tem que ter uma data limite, tem que ter uma data de corte, porque à medida que você começa a processar a folha, essas movimentações não devem mais acontecer. Ou seja, admissões e demissões e cálculos de férias não devem acontecer, alteração salarial não deve acontecer no período de fechamento. Então, se a empresa quer admitir, ela tem que se programar para admitir até determinada data. Se ela quer demitir, ela tem que demitir, exceto por força maior, uma justa causa, ou um pedido de demissão, que aí você não tem como obrigar o empregado a pedir demissão só no mês que vem. Aí sim, você define o cronograma, define o limite, e ali a demissão, os gestores só podem demitir até aquela data. Passou daquela data só para o mês que vem. Então, tem que ter, em cada macro processo, tem que ter uma data limite para que a empresa tenha um departamento pessoal com uma organização mínima para que, na data do pagamento, a folha foi processada, conferida, toda checada para ver se ficou faltando alguma coisa, alguém deixou de pagar alguma coisa, de descontar alguma coisa, então foi toda validada, e aí sim, você vai gerar um arquivo bancário e vai mandar para o financeiro, para que o financeiro transmita isso para o banco e os pagamentos dos funcionários aconteçam. Então, os macroprocessos são processo admissional, processo de férias, processo de rescisão, adiantamento quinzenal, as alterações salariais são as promoções, reajuste devido à convenção coletiva e aumento do salário mínimo. Então, essas coisas acontecem também, devem acontecer, isso provavelmente não, deve ser no início do mês, porque você não pode ajustar um salário no meio do mês, tem que ser com data de início do mês. Isso serve para qualquer promoção, para qualquer reajuste. E o salário mínimo também, quando aumenta, ele aumenta com data de início no primeiro dia útil do mês que houve o reajuste do salário mínimo. Então, todas essas alterações devem acontecer no início do mês, não durante o processo de folha de pagamento lá depois do dia 20, quando a folha começa a ter a movimentação para fechamento. As compras de benefícios, então, vale transporte, vale refeição, inclusão de assistência médica odontológica, tem as datas ali no meio do mês, na quinzena ali, entre 15 e 20, que a empresa vai lá, faz a compra do mês seguinte, né, do VT e do VR. As inclusões de assistência médica odontológica acontecem conforme data de admissão, que essa documentação é enviada para a operadora de plano de saúde, e você tem o processamento da folha mensal, que é onde oficialmente o botão é apertado e a folha é processada. Então, quando a folha é processada, ela capta todos os admitidos do mês, ela vai considerar as pessoas que estão de férias para pagar somente os dias que ela trabalhou no mês, que não é férias, porque o que é férias já pagou no recibo. Ela vai desconsiderar os demitidos, ou seja, quem foi demitido, ela não vai fazer nenhuma atividade, nenhuma ação para essa pessoa, e ela vai descontar o adiantamento quinzenal, ela vai considerar todas as alterações salariais que foram realizadas durante aquele mês, ela vai considerar todos os benefícios que foram comprados no mês anterior, que foi para a vigência do mês da folha que está sendo processada, ela vai fazer o desconto com base nessa compra, e aí sim ela vai gerar todos Tem um ponto aqui que eu vou incluir, vou colocar para colocar no material para vocês, que é o fechamento do ponto. Acabou que eu não incluí aqui, mas é importante. O fechamento do ponto, para quê? Para que se avalie se há ou não pagamento de hora extra, pagamento de adicional do turno e descontos de falta, atraso, alguma coisa que tenha relação com o controle de frequência. Isso tudo vai para a folha. Então, eu tenho os pagamentos e tenho os descontos. A partir daí, você vai para uma análise
da folha, de tudo que foi feito, e na hora que a gente for fazer o cálculo, a gente vai entrar nesses detalhes. E depois, o outro macro processo é a geração dos encargos, tudo que a empresa tem que pagar, recolher para o governo, INSS, IR e FGTS, através do e-social ou através da conectividade social, e a geração das contabilizações da folha, que é a geração de uma interface ou a geração de um arquivo, que a interface pode ser quando a empresa usa o mesmo software de folha na contabilidade, da própria folha já vai automaticamente para a contabilidade e você não precisa fazer nada além de rodar a rotina de contabilização. Quando a folha é de um software e a contabilidade é de outro, aí você gera os arquivos aqui na folha e manda arquivo de contabilização, relatórios de provisões e manda isso para a área contábil fazer a integração lá. Tá? Então, macroprocessos de folha são esses, tá? E aí esses macroprocessos, eles devem obedecer uma data limite para que a folha tenha o mínimo de qualidade de conferência possível, tá? Bom, o adiantamento quinzenal, eu vou falar sobre ele, depois a gente vai dar uma pausa para voltar com outro assunto no, no vídeo seguinte, porque até o adiantamento quinzenal a gente pode dar continuidade aqui, porque vai dar uma compreensão dentro de tudo que a gente já falou. Então, para a gente terminar, o adiantamento quinzenal nada mais é do que um percentual sobre o salário da pessoa, que é pago normalmente ou dia 15 ou dia 20, dependendo do tipo de regime, se é de competência ou de caixa, que a gente vai falar isso na próxima aula, e aí a empresa paga um percentual de 40% ou 50% sobre o salário base do empregado. Tá? Então, esse adiantamento quinzenal, de acordo com o tipo de regime de, de atividade da empresa, ela pode ter, dependendo do valor do salário, o desconto de imposto de renda, quando regime de caixa. Quando é regime de competência, ele não tem. Então, a gente vai detalhar isso na outra aula. Então, o adiantamento quinzenal funcionário entrou na empresa, chegou dia 15, a empresa paga adiantamento quinzenal, seja por deliberalidade ou por força de convenção coletiva, a empresa calcula, então a área de pessoal calcula uma folha quinzenal, onde sai lá uma rúbrica, um evento, uma verba escrita. Adiantamento quinzenal, 50% ou 40% do valor do salário. Então a pessoa ganha lá R$ 3.000. Então, 50%, ela vai ganhar R$ 1.500 de adiantamento quinzenal. E esse adiantamento quinzenal ele vai sair na folha mensal, lá no dia 30, quando a empresa for pagar o salário cheio, vai sair uma verba lá de desconto desses 1.500 que já foi adiantado para ela. Ok? Então, adiantamento quinzenal é uma coisa bem simples, bem tranquila. Então, a gente vai dar uma pausa para que a gente volte com o assunto seguinte.